Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 até o versículo número 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Até aqui, até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, há uma marca, há uma característica na Bíblia bastante importante, bastante relevante, que de certa forma diferencia a Bíblia, diferencia as Escrituras Sagradas de todo e qualquer livro, de todo e qualquer escrito humano, e que acaba sendo uma comprovação de que a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus, ela é o livro e livro do Senhor para as nossas almas. Diante disso, nós podemos nos perguntar, diante disso, nós podemos nos indagar, que característica é essa que faz da Bíblia esse livro distinto? Que marca é essa que comprova que a Bíblia, de fato, ela possui essa origem divina? A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, meus amigos, ela não se omite em tratar de assuntos que são difíceis de explicar. A Bíblia, ela não se omite em tratar de assuntos que, dentro da perspectiva humana, são difíceis de explicar. Um desses temas, um desses assuntos é o sofrimento humano, o sofrimento de homens e de mulheres. A gente não pode negar, meus irmãos, a gente não pode negar, meus amigos, que vivemos em um mundo de sofrimento. A gente não pode negar a realidade do sofrimento em relação às nossas vidas. As nossas vidas, elas são marcadas pelas dores, dos sofrimentos, e dentro disso nós encontramos na Bíblia resposta para essa indagação. Por que nós sofremos? Por que o sofrimento é uma realidade na vida das pessoas? Por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7, e por não dizer todo o capítulo 9 de João, é um exemplo desse fato, é um exemplo dessa realidade. Ou seja, que a Bíblia, como livro de Deus, que a Bíblia, como livro divino, ela não foge de assuntos difíceis de serem explicados dentro da perspectiva humana, sobretudo o assunto da dor, sobretudo o assunto do sofrimento, que conforme nós acabamos de falar, de certa forma, não só caracteriza a nossa vida, mas caracteriza a nossa existência aqui nesse mundo, aqui nesta terra. Conforme nós observamos aqui dentro do contexto dessa passagem de João capítulo 9, Jesus, meus irmãos, Jesus, meus amigos, ele estava na cidade de Jerusalém, em uma das suas muitas visitas que lá ele fez. E estando lá, na cidade de Jerusalém, Cristo, ele tinha acabado de defender a sua missão neste mundo de Salvador, ele tinha acabado de mostrar a sua autoridade na condição de Messias, na condição de enviado do Senhor. Essa postura que Cristo ele toma, seja na defesa da sua missão,
seja na defesa da sua condição de Messias, deixou os religiosos do seu tempo enfurecidos, com bastante raiva, a tal ponto daquelas pessoas, daqueles líderes religiosos, tentarem atentar contra a vida de Jesus. Se você volta um pouco antes para o texto que nós lemos, ou seja, João capítulo 8, versículos 56 até o versículo número 59, você vai perceber essa tensão que, mais uma vez, Cristo ele experimenta dentro do conflito entre os escribas e fariseus, as autoridades religiosas do seu tempo, que lança luz para a gente poder entender essa passagem. Olha só o que aconteceu um pouco antes desse encontro que Cristo vai ter com esse cego e cego de nascença. João, capítulo 8, versículo 56 até o versículo de número 59. Diz o seguinte, palavras de Jesus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram depois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, referindo-se à maneira através da qual Deus se revelou lá no Antigo Testamento. Como consequência, versículo 59, então pegaram, no caso os judeus, em pedras para atirarem nele, ou seja, em Jesus, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, quando Cristo sai desse momento de tensão, quando ele sai do templo, ele se depara, conforme nós vemos logo aqui no versículo 1 do capítulo 9, com um cego de nascença. Cristo, ele fita o seu olhar naquele homem, Cristo, ele fita o seu olhar naquele cego. E na medida em que assim ele o faz, na medida em que assim ele age, ele acaba despertando o questionamento dos discípulos acerca da situação daquele homem, acerca da situação daquele cego. É por isso que no versículo 2, na parte B, os discípulos interrogam e perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta dos discípulos que nós encontramos aqui, o questionamento que os discípulos fizeram, que nós vemos aqui no versículo 2, meus irmãos, meus amigos, um dos grandes dilemas, uma das grandes dificuldades de explicar da vida humana ou da humanidade. Ou seja, por que nós sofremos? Ou seja, por que nós temos que lidar com a dor em nossas vidas? No caso específico do texto, a dor de conviver com uma deficiência física congênita, ou seja, desde o nascimento, que infelizmente esta era a realidade daquele homem. Desde o seu nascimento, ele havia sido impedido de ver a luz do sol, de ver as pessoas, enfim, de ver o mundo em sua volta. Essa limitação, que infelizmente caracterizava a sua vida, trazia não só para ele, para aquele cego, mas trazia também para os seus familiares dor, sofrimento e bastante agonia. E aí permanece a pergunta, e aí permanece a indagação: como explicar uma situação como essa? Como explicar casos como esses, em que as pessoas vêm ao mundo com determinadas dificuldades, com determinadas deficiências, sem que ela faça nada, sem que tenha procedido de alguma forma, uma coisa que ela já vem para esse mundo desde o seu nascimento. Então, diante desse questionamento, o texto aqui ele nos ensina que os discípulos, eles procuraram explicar aquela situação. De certa forma, na pergunta que eles fazem a Jesus, eles já dão uma resposta ou já tentam responder dentro da concepção, dentro do conceito que eles tinham, concepção e conceito que, de certa forma, caracterizava a sua época e que procurava explicar o fato de alguém já nascer com alguma deficiência, com algum problema, com alguma limitação. E aí ficou a pergunta: terá sido pecado dos pais deste jovem, que fez com que ele nascesse dessa forma, que fez com que ele nascesse dessa maneira?
Terá sido o pecado que ele mesmo havia cometido, razão pela qual ele nasceu e nasceu dessa forma? Nos tempos de Jesus, meus irmãos, nos tempos de Jesus, meus amigos, para situações como essa, que é narrada aqui no texto, nós teríamos pelo menos 3 explicações para poder explicar esse sofrimento, para poder explicar essa situação, essa deficiência com a qual aquele jovem nasceu. Qual era a primeira explicação? Pecados que, porventura, os pais houvessem cometidos e, de certa forma, o filho, vamos assim dizer, estava experimentando, estava colhendo os resultados dos pecados do seu pai ou dos seus pais. Por isso, os discípulos, eles perguntaram: será que foi por causa dos pais dele? Será que foi alguma atitude, alguma postura que eles tiveram e que por isso o filho nasceu cego e que por isso o filho nasceu dessa maneira? Era uma das explicações, ou seja, pecados relacionados aos pais. Mas não só essa. Havia pelo menos mais 2 explicações. A segunda, pecados que o filho, no caso, o próprio cego, havia cometido, não nesta vida, mas em vidas anteriores. Havia um conceito filosófico, inclusive desenvolvido por Pitágoras, nos tempos de Jesus Cristo, chamado transmigração da alma, que procurava dar justamente essa explicação. Se alguém nasce com algum problema, se alguém nasce com alguma deficiência, isso é resultado de suas vidas anteriores, e aí eles foram se reencarnando, e por isso se explica essa situação que eles nascem com elas. De certa forma, é o que a gente vê muito dentro do Espiritismo. Era uma segunda explicação. Mas não só essa, havia também uma terceira e última explicação. De uma forma ou de outra, aquele jovem, no ventre da sua mãe, havia pecado e, por causa disso, ele havia nascido cego. Então, foi por isso que os discípulos perguntaram a Jesus: será que foi os seus pais? Será que foi ele mesmo? Enfim, por que ele se encontra nessa situação? Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, Cristo, ele desfaz de todas essas explicações que procuram ser dadas dentro desta realidade. E Cristo, ele explica o sofrimento, Cristo, ele explica a dor, que muitas vezes a gente vivencia, que muitas vezes a gente experimenta, seja nós mesmos, sejam pessoas as quais nós amamos, no sentido delas nascerem com algum tipo de limitação e deficiência física dentro do propósito divino, dentro do propósito de Deus. É por isso que no versículo 3, Cristo responde aos discípulos: nem ele pecou, ou seja, o cego de nascença, nem seus pais pecaram. E por que ele nasceu daquela forma? E por que ele nasceu cego? Cristo, ele disse: mas para que se manifestasse nele as obras de Deus, as obras do Senhor. Então, no ensinamento de Cristo, no ensinamento do nosso Mestre, o sofrimento humano, meus irmãos, o sofrimento humano, meus amigos, ele cumpre um propósito divino. Ele cumpre um propósito da parte de Deus, da parte do Senhor. É interessante nós observarmos a preposição para, que é mencionada por Cristo na resposta que ele dá. Quando ele fala, repito, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para a finalidade que se manifestasse nele as obras de Deus, as obras do Senhor. Então, no caso do cego de nascença, havia um propósito divino, havia um propósito de Deus que explicava a sua deficiência e que dava uma razão, e que dava um propósito, aquela situação adversa, aquela dor, aquele sofrimento que ele experimentava. E é sobre isso, meus irmãos, é sobre isso, meus amigos, que nós iremos, pela graça de Deus, tratar na mensagem de hoje. Então, nós iremos seguir, dentro das nossas considerações gerais, encontros com Jesus, e hoje, de maneira específica, e hoje, de maneira detalhada, nós veremos o encontro que o Senhor Jesus ele tem com o cego de nascença, curando, não só no sentido físico, mas curando também no sentido espiritual. Então, o tema da nossa mensagem, o tema da nossa pregação é o cego de nascença e os propósitos do sofrimento. O cego de nascença e os propósitos do sofrimento. Então,
quando nós estudamos essa passagem, quando nós consideramos esse texto de João, capítulo 9, nós aprendemos, meus irmãos, nós aprendemos, meus amigos, que o nosso sofrimento, que a nossa dor, como acontecia aqui ao jovem, o cego de nascença, como acontecia aqui aos seus pais que viam a sua situação, cumpria pelo menos 3 propósitos, 3 objetivos, sendo assim determinados por Deus, sendo assim determinados pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, aquele jovem havia nascido cego para manifestar o poder de Deus. Aquele jovem, em primeiro lugar, havia nascido cego para manifestar o poder de Deus. Vejam aí o que nós encontramos entre os versículos 6 e 7. João, capítulo 9, versículos 6 e também o versículo número 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Dito isso, no caso Jesus, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Versículo 7. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós encontramos a descrição de mais um milagre que foi operado por Cristo, de mais um milagre que foi operado pelo nosso Salvador. Diferentemente de outras operações milagrosas, diferentemente de outras operações miraculosas que Cristo ele realizou enquanto esteve aqui conosco, seja proferindo uma palavra de cura, seja tocando em enfermos para que eles ficassem curados, aqui acontece uma forma diferenciada. Aqui acontece de uma maneira diferente. Ou seja, ele produz um material, no caso, a sua saliva misturada com a terra, ele aplica aquele material aos olhos do cego e ordena que aquele cego fosse ao tanque de Siloé, que significa enviado, lavasse os seus olhos e a partir daquele instante, a partir daquele momento, ele voltasse a ver, ou na verdade, ele visse o que até então não tinha acontecido na sua vida, porque conforme nós estamos considerando, ele era um cego e um cego de nascença. E conforme nós observamos, foi justamente isto que aconteceu e foi dessa forma, dessa maneira que Cristo ele curou aquele homem. O que a gente aprende aqui nesse trecho é que o ministério de Jesus Cristo, meus irmãos, o ministério de Jesus Cristo, meus amigos, ele serviu, entre aspas, como vitrine. Para quê? Para manifestar o poder de Deus, para manifestar o poder do Senhor. Isso aconteceu para que os judeus eles pudessem crer que Cristo de fato era o Messias. Conforme nós falamos agora há pouco, Cristo havia acabado de ter um debate, um entrave com a liderança religiosa do seu tempo, que resistia, que não aceitava, que era incrédula em relação à sua pessoa e não o via como Messias. Então, para que esse conceito fosse desfeito, nada melhor, conforme nós observamos, que Cristo ele agir com o seu poder, que Cristo ele curar aquele cego, e não qualquer cego, mas um homem que desde o seu nascimento apresentava aquela dificuldade, aquela deficiência física. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, nós aprendemos que Deus ele é poderoso para realizar aquilo que é impossível a nós. Deus, ele é poderoso para realizar aquilo que é impossível a nós. Ele faz de forma direta, ele faz de maneira indireta, como acontece aqui na passagem. Cristo, ele não está preso a formas, a maneiras de agir. Cristo, ele não está preso a formas, a maneiras de trabalhar, de manifestar, de operar o seu poder. Não, jamais. Ele usa meios, inclusive humanos, se for o caso, para poder manifestar o seu poder, para poder agir com graça, para poder mostrar a sua bondade, assim como ele mostrou ao cego e cego de nascença. Então,
Por que aquele homem nasceu cego? Por que ele sofria com aquela dificuldade? Por que ele sofria com aquela deficiência? Para que nele fosse manifesto o poder de Deus, como de fato foi manifesto o poder de Deus em sua vida. E isso para nós, meus irmãos, isso para nós, minhas irmãs, é bastante consolador. Por quê? Porque diante de dificuldades que porventura nós enfrentemos em nossas vidas, até mesmo dificuldades de ordem física, nós podemos crer, nós podemos descansar que Deus, Ele é poderoso para reverter todo e qualquer quadro que porventura se apresentar em nossas vidas. Foi Ele que criou. Ele sabe de todas as nossas células, Ele entende das nossas peculiaridades, Ele sabe aquilo que se passa no nosso organismo, porque assim Ele o fez. Então, Ele pode, sim, Ele tem poder, sim, para operar, para realizar milagres, para fazer infinitamente mais do que a nossa mente ou a nossa concepção, ela venha trabalhar. Então, esse texto, ele serve para nós, de consolo, conforme nós falamos. Ele serve para nós como um lenitivo. Para quê? Para que a gente possa descansar no poder de Deus, que age de maneira direta, mas também age de maneira indireta, como Ele o fez através daquele material que Ele colocou nos olhos daquele cego. E é por isso que hoje Ele age através de médicos. É por isso que Ele hoje age através de medicamentos. É por isso que Ele hoje age através de tratamento. Tudo, nada mais é do que a operação do poder de Deus. Então, muitas vezes, atravessamos situações difíceis. Muitas vezes, lidamos com problemas crônicos, como era o caso aqui desse cego de nascença, um problema de saúde. Mas não era impossível de Deus mudar aquele quadro, de Deus alterar aquela triste realidade, como de fato aconteceu. Então, repito, ele havia nascido daquela forma, ele havia nascido daquela maneira, em primeiro lugar. Para quê? Para que na sua vida fosse manifesto o poder de Deus, fosse manifesto o poder do Senhor, assim como esse poder é manifesto em nossas vidas, quando muitas vezes a gente tem que lidar com situações contrárias e difíceis, inclusive enfermidades, deficiências, limitações físicas, que muitas vezes nos ocorrem ou ocorrem em relação a pessoas às quais nós amamos. Então, aqui nós encontramos o primeiro propósito da dor. Aqui nós encontramos o primeiro propósito do sofrimento. Muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós passamos dores para que Deus manifeste em nós o seu poder. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, não há apenas essa finalidade. Não há apenas esse propósito, o sofrimento que muitas vezes caracteriza a nossa vida ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Existe, de acordo com a passagem, um segundo propósito. Existe, de acordo com a passagem, uma segunda finalidade que Deus usa dentro do seu processo em relação às nossas vidas, até mesmo no sofrimento, para que assim a sua vontade ela venha a ser cumprida em nós. Então, muitas vezes nós padecemos, muitas vezes nós sofremos, em segundo lugar, para testemunhar da pessoa de Deus. Em segundo lugar, para testemunhar da pessoa de Deus. E agora, a gente vai ler uma porção de versículos em sequência, dentro dessa passagem, para que a gente possa observar esse ponto, para que a gente possa observar esse detalhe. O primeiro bloco de versículos que nós iremos ler, ele se encontra entre os versos 8 até o versículo número 11. Acompanhe, por favor, conosco. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 8 até o versículo número 11. Sofremos para que possamos testemunhar da pessoa de Deus. Diz o seguinte: então, os vizinhos e o que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Versículo 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te.
Então fui, lavei-me e estou vendo. Versículos 13 até o versículo de número 17. Diz o seguinte: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Versículo 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Pouco mais adiante, versículos 23 e também o versículo de número 24. Olha só o que nos diz aqui o trecho, olha aqui o que nos diz a passagem, versículo 24 e 25, melhor dizendo. Diz o seguinte: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Por fim, versículo 31 até o versículo 33. O homem, o ex-cego, assim falando: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua palavra, a este atende. Desde que há mundo, jamais ouviu que alguém tenha aberto olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Cada um desses trechos, meus irmãos, cada um desses trechos, meus amigos, eles apresentam as explicações que foram dadas pelo homem que fora curado por Cristo, pelo homem que fora curado por Jesus. Observe que esse processo não é um processo fácil. Por quê? Porque aquele homem, ele teve que explicar, pelo menos por 3 vezes, sobre o milagre que ele havia recebido. Ele explicou uma vez a seus vizinhos e ele explicou 2 vezes às autoridades religiosas, aos escribas e fariseus. É interessante porque, se de um lado, depois da cura, o seu sofrimento físico, o seu sofrimento emocional, ele se acabou porque ele estava vendo, ele não estava mais sofrendo com aquela triste realidade. Por outro lado, ele agora estava acometido por outros tipos de sofrimento. Por exemplo, o sofrimento psicológico, a pressão popular, o sofrimento religioso, porque ele acabou sendo expulso da sinagoga. Então, foram sofrimentos que ele começou a experimentar depois que ele se livrou do sofrimento anterior com a sua cura, com o estabelecimento da sua visão. O que a gente aprende com tudo isso é que ninguém, meus irmãos, ninguém, meus amigos, para de sofrer aqui nesta vida. Quando a gente não sofre de uma forma, quando a gente não sofre de uma maneira, a gente vai sofrer de outras formas, de outras maneiras. A grande questão é que a gente sempre vai sofrer. É uma característica, é uma realidade. Isso jamais vai ser alterado da nossa vida. Mas aí, quando a gente volta aqui para o texto, quando a gente volta para essa defesa que aquele homem fez, da cura que ele havia recebido do Senhor, a gente percebe que cada vez que ele faz a defesa acerca da cura que ele havia recebido, cada vez que ele faz a defesa acerca do milagre que havia se dado na sua vida, mais ele tem uma visão nítida, clara, de quem é Jesus em relação à sua vida, de quem é Jesus em relação à sua pessoa. Por exemplo, lá no versículo 11, ele descreve Jesus, que foi a pessoa quem o curou, como um homem chamado Jesus. Quando ele está diante dos líderes religiosos da sua época, pelo menos dentro da primeira confrontação, ele chega lá no versículo 17 e descreve Jesus como um profeta. Quando ele se apresenta pela segunda vez perante as autoridades religiosas do seu tempo para explicar o milagre que ele havia recebido do Senhor, ele fala no versículo 31 que Jesus era santo. Ele fala no versículo 33 que Jesus foi um enviado de Deus. Então, a cada defesa que ele fazia,
da cura que tinha recebido de Jesus, mais ele professava, mais ele falava, mais ele declarava aquilo que Jesus havia feito, aquilo que Jesus havia operado em sua vida. Então, aquela cura, aquele milagre, se viu para que o nome de Cristo fosse proclamado, seja em relação aos seus vizinhos, seja em relação às autoridades religiosas do tempo de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui, meus amigos, lança luz para uma verdade que jamais a gente deve esquecer. Jamais a gente deve esquecer. Ou seja, Deus, ele projeta o sofrimento na nossa vida para que nós possamos testemunhar dele, para que nós possamos testemunhar de Deus. Não são, meus irmãos, não são, minhas irmãs, poucos os casos de cristãos que foram alcançados pelo sofrimento e que eles aproveitaram aquela situação adversa, aquela situação contrária, aquela situação de aflição e fizeram disto um meio para falar de Cristo e daquilo que Cristo operou na sua vida. Seja a cura, seja a graça, seja o consolo. A grande questão que a gente aprende é que quando a gente passa pelo caminho do sofrimento, quando muitas vezes a gente lida com a adversidade, Deus, ele acaba sendo proclamado, testemunhado, falado através da nossa vida. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, nós sofremos. Muitas vezes a gente tem que padecer dores na nossa existência, como acontecia aqui a este jovem. Para quê? Para que Deus, na pessoa de Cristo, possa ser proclamada através de nós. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, nós temos um grande desafio para cada um de nós. Será que a gente consegue ter essa percepção? Será que a gente consegue aplicar os nossos sofrimentos, a proclamação que nós devemos fazer de Cristo em relação às nossas vidas? Porque a nossa tendência natural é reclamar. A nossa tendência natural é murmurar. A nossa tendência natural é ficar reclamando, muitas vezes procurar explicação para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? E a gente não procura falar, Senhor, para quê? E às vezes a gente acaba perdendo oportunidades de Deus ser glorificado na sua vida, do seu evangelho ser manifestado através das nossas experiências, inclusive experiências difíceis, porque quer seja na dor, quer seja nas circunstâncias positivas, Deus, ele sempre tem que ser glorificado na nossa vida. E a vida desse homem é um exemplo. Nada aconteceu sem propósito. Nada aconteceu sem finalidade. Tudo aquilo que se deu na sua vida cumpria uma agenda divina para que Deus em Cristo pudesse ser glorificado na sua vida. Então, assim também, meus irmãos, assim também, minhas irmãs, nós devemos proceder. Dores, aflições, ninguém gosta de passar. Isso é fato, isso é normal. Ninguém é um masoquista nesse sentido. Contudo, a gente também não pode esquecer que essas coisas são reais e que mais cedo ou mais tarde elas vão se dar, mais cedo ou mais tarde elas vão acontecer em nossas vidas. E o que é que a gente deve fazer? Como eu sempre gosto de dizer, a gente deve pegar o limão e dele fazer uma limonada. Então a gente deve aproveitar as circunstâncias adversas, a dor, o sofrimento, e através delas glorificar o nome de Deus. Seja pela solução que muitas vezes ele apresenta, seja pela consolação que muitas vezes ele proporciona, seja pela sua companhia que se faz presente na nossa vida em todos esses instantes. Enfim, nós sempre temos motivo de agradecer a Deus, até mesmo na dor. É difícil? É complexo? Mas para nós não é impossível. Por quê? Porque em nós habita a pessoa do nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, é assim que a gente deve proceder, é assim que a gente deve agir. E esse é o segundo propósito do sofrimento na nossa vida, para que nós possamos testemunhar da pessoa de Deus. Então, não percam a sequência. Por que nós sofremos? Por que nós sentimos dores? Em primeiro lugar, para que nós possamos manifestar o poder de Deus em nossas vidas. Em segundo lugar, para que nós possamos testemunhar da pessoa de Deus nas nossas vidas. Mas, em terceiro e último lugar, muitas vezes nós sofremos
para revelar a graça salvadora de Deus. Muitas vezes nós sofremos para revelar a graça salvadora de Deus em nossas vidas. Vejam aí, meus irmãos, meus amigos, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 35 até o versículo de número 38, o desfecho da história. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. João 9, 35 até o versículo 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Versículo número 37. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Versículo 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aqui nessa passagem, irmãos e amigos, Cristo ele reencontra o mendigo, o ex-cego, que havia curado a sua visão física, mas que agora também curaria a sua visão espiritual. Há duas curas que ele aqui recebe, de acordo com a passagem. No primeiro momento, ele recebe a cura física. No segundo momento, ele recebe a cura espiritual. O texto nos diz, conforme nós observamos, que foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus quem procurou aquele homem, com objetivo, com o propósito de salvá-lo, com objetivo, com o propósito de redimi-lo. É interessante porque quando a gente observa o contexto anterior daquela passagem, aquele homem que havia sido curado, ele tinha sido abandonado pelos seus vizinhos. Está aí no versículo 13. Não vou ler por causa do tempo. Mas não só isso. Aquele homem que havia sido curado, ele também havia sido abandonado pelos seus pais. Versículos 21 até o versículo número 23. E se não bastasse, aquele homem também, ele foi abandonado pelas lideranças religiosas do seu tempo. Versículo 34. Inclusive, o havia expulsado do templo da casa do Senhor. Ele não fazia parte mais do judaísmo, porém, ele foi procurado pela pessoa de Jesus, ele foi achado pela pessoa de Jesus. E na medida em que Cristo o reencontra, na medida em que Cristo ele está perante aquele homem, ele se apresenta como Salvador. Ele se apresenta como o Filho do Homem. É por isso que no versículo 35, Cristo ele faz justamente essa pergunta. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Aqui Cristo está se revelando como Deus homem. Aqui Cristo está se revelando como aquele que possui não só a natureza humana, mas também a natureza divina. Aqui Cristo ele estava se apresentando àquela pessoa para que assim ele pudesse reconhecê-lo como seu Salvador, o que de fato aconteceu. Tanto é que nós observamos que ele chega perante Cristo, afirma que havia crido, declara a sua fé, mas não apenas ele declara a sua fé, ele se prostra, ele adora a pessoa de Jesus Cristo, confirmando de fato que ele havia experimentado a salvação. Então, foi por isso, meus irmãos, foi por isso, meus amigos, que ele havia nascido cego, para que Cristo pudesse restaurar a sua visão física. Mas não só restaurar a sua visão física, mas também para que Cristo pudesse restaurar a sua visão espiritual. Estava tudo dentro do plano de Deus, estava tudo dentro do cronograma do Senhor, porque nada, absolutamente nada, ocorre por acidente ou por acaso na nossa vida. Não, jamais, jamais. Então, dentro do plano divino, havia determinação para que ele nascesse daquela forma. Mas também dentro do plano divino, havia determinação que Cristo o encontraria, não só uma vez, mas duas vezes, para curá-lo física e espiritualmente e torná-lo um filho de Deus, um filho do Senhor. Então, muitas vezes, Deus nos faz sofrer, muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida, para quê? Para que nós possamos conhecê-lo. Para quê? Para que nós possamos reconhecê-lo como nosso Salvador pessoal. Ah, meus irmãos, ah, minhas irmãs, quantas são
as histórias de pessoas que foram chamadas em meio à dor, em meio ao sofrimento, muitas vezes Deus fazendo com que elas se prostrassem em uma cama, em uma enfermaria de hospital, para que ali ela pudesse contemplar a pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo como seu Salvador. Tudo isso faz parte do plano de Deus. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente não deve perguntar o porquê, mas a gente deve considerar o para quê em cada um dos momentos, em cada uma das circunstâncias, sejam elas favoráveis e principalmente as desfavoráveis, porque elas também estão dentro do planejamento que Deus ele determinou para cada um de nós. Então, que nós tenhamos essa percepção, então, que nós tenhamos essa sensibilidade espiritual de diante das tragédias, diante das dores, diante dos sofrimentos, aqueles que a gente não consegue explicar, mas submetê-los à soberania de Deus e entender que Deus ele tem um plano para nós, em todos os sentidos, sobretudo um plano salvador, um plano consolador, e ele vai cumprindo esse plano dia após dia em nossa vida. O nosso sofrimento nunca é vão, nunca é vão. Deus trabalha nele e por ele, para que ele venha a ser glorificado. Então, hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós consideramos mais um dos encontros de Jesus. Vimos o encontro que ele teve com aquele cego de nascença, para poder curá-lo, não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. E com base em toda essa narrativa que nós observamos, a gente viu que o sofrimento ele cumpre pelo menos três propósitos básicos e essenciais em nossas vidas. Os nossos sofrimentos eles servem para que Deus possa manifestar o seu poder. Os nossos sofrimentos, eles servem para que nós possamos testemunhar da pessoa de Deus. Os nossos sofrimentos, eles servem para que nós possamos ter em nós revelada a graça salvadora de Deus. E o que é que a gente pode fazer? A título de palavra final, com tudo isso que a gente considerou, com tudo isso que a gente observou, separei pelo menos 3 últimas lições, 2 para nós, que somos crentes em Cristo Jesus, e uma para aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça do Senhor. Para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, entenda que as limitações físicas, elas estão dentro do plano de Deus para que o seu nome venha a ser glorificado e para que as nossas vidas, elas venham ser sempre edificadas. Eu vou repetir. Entenda que as nossas limitações físicas, elas estão dentro do plano de Deus para que ele venha a ser glorificado e nós possamos ser edificados. Não há, meus irmãos, minhas irmãs, descuide de Deus. Quando muitas vezes uma limitação física nos acomete, quando muitas vezes a gente tem que viver com um quadro de deficiência, seja em nós, seja em nossos familiares. Não, jamais. É dolorido? Sim. É dolorido com toda certeza, porque muitas vezes nós temos alguns planos que muitas vezes eles são frustrados diante dessas realidades negativas que muitas vezes se nos apresenta em nossas vidas. Mas são nesses momentos em que Deus ele abre o caminho para que a gente possa entender o seu plano, para que a gente possa entender o seu propósito e usar aquela dificuldade, e usar aquela adversidade como um meio para que Deus ele venha a ser glorificado em nossa vida. Não é o porquê Deus, mas sempre será o para que Deus que vai ajudar cada um de nós ao longo da nossa caminhada. Então tenhamos essa compreensão. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, busque conforto no seu sofrimento na pessoa de Jesus Cristo. Busque conforto no seu sofrimento na pessoa de Jesus Cristo. Conforme ele falou, aqui nessa passagem de João capítulo 9, ele é a nossa luz, ele é a luz do mundo, que brilha, mas brilha e brilha intensamente, quando as espessas nuvens das dores, que muitas vezes a gente tem que enfrentar, tendem a resistir nas nossas vidas. Busquemos a Cristo. Busquemos a sua luz, nos confortemos em Cristo, nos confortemos na sua luz, para que assim a gente viva as dificuldades, a gente passe os sofrimentos dentro da perspectiva divina e dessa forma nós venhamos glorificar a Deus, sermos por Ele consolados e assim sigamos diante
na nossa jornada aqui neste mundo. Então, diante das dores, dos sofrimentos, que muitas vezes as deficiências, as limitações físicas produzem em nossas vidas, busquemos o conforto do Senhor. E se porventura há alguém em nosso meio que ainda não é salvo, se porventura há alguém em nosso meio que ainda não experimenta da salvação, meu amigo, minha amiga, não permaneça nas trevas espirituais, não, jamais. Mas que você possa ir a Cristo, à luz do mundo, e que, estando em Cristo, você possa ter o discernimento, você possa ter a compreensão, você possa fazer a contemplação da maravilha do nosso Salvador, para que você possa entregar a sua alma, para que você possa entregar a sua vida, para que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus e, a partir daí, contar com a sua luz, que vai lhe guiar ao longo de toda essa vida e lhe vai conduzir a salvo aos céus, para que lá você possa viver para todo sempre na presença do nosso Deus. Volte-se a Cristo, volte-se a Cristo, receba a sua luz, contemple a sua maravilha, experimente da salvação que Cristo veio oferecer. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que continuemos a aprender das várias verdades que a gente aprende em cada um dos encontros de Jesus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.